Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Michael Oliveira e Ma Oliver. Hoje nós vamos fazer aqui um breve comentário sobre o vídeo que eu tinha lançado mais cedo, sobre o testemunho do irmão Alcides Zavata, onde ele conta que a esposa dele caiu de barriga, que ela estava gestante, e ele viu, contemplou ali o acidente, ela gemendo de dor, e ele levou ela para casa da mãe dela no caso, e foi para um culto. E depois do culto ainda foi para um comes e bebes, e depois do comes e bebes ainda foi para um movimento de oração. Enfim, então eu trouxe aqui a Marcela e a Marcela vai dar a opinião dela sobre isso. Primeiro, Marcela, ele começa o testemunho falando que ele foi no facultativo, ele foi no caso no médico, e o médico falou com ele que provavelmente a criança dele iria nascer com alguma deficiência. E eles começaram a orar para Deus mudar aquela situação. O que você acha disso? Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos aí que estejam assistindo esse vídeo, né? Eu vou colocar aqui, pessoal, a minha opinião com base na minha experiência de vida, tá? Esse irmão, ele contou essa história, né? Que a esposa dele caiu e que eles já tinham o diagnóstico de que a criança nasceria com um problema. Então, eu já vejo uma primeira negligência aí. Sabendo que a criança já apresentava um problema, então, após ela levar uma queda, o mais coerente e humano seria levá-la para um hospital. Ele coloca na narrativa ali, por quê? Ela não está no testemunho. Ela não vai poder dizer se é verdade ou não. E também ela não vai desmentir o marido dela, né? Porque ela não é que nem eu, que eu desminto mesmo. Se mentir, eu desminto na cara. Então, o que acontece? Ele, segundo a narrativa dele, ela disse pra ele, não, que era pra ele ir pro culto, que ela iria pra casa da mãe dela. Outra coisa errada, né, minha filha? Já casou, tá na sua casa, se vira, de sua mãe em paz, né? Você não tem que pegar todos os seus problemas e levar pra casa de sua mãe, não. A sua mãe, a partir do momento que você casou, né? Você e ele são uma carne só. A sua mãe passa a ser parente. Não é mais a sua família. A sua família passa a ser seu esposo, seus filhos. Então, já errou também. Mas, ok. Ela foi levada para casa dos parentes e ele, né, foi congregar. Ok, na congregação, a gente é ensinado, nos momentos de aflições, buscar a palavra. Até então, ele foi ali buscar a palavra, mas um marido preocupado com o seu filho e com a sua esposa, assistiria ao culto, escutaria a palavra, pegaria a parte que lhe coube e correria o mais rápido possível para casa para ver como é que a esposa tá, se tá bem e cumprir o seu papel de ser humano, ir no médico, procurar o médico. Mas não foi isso, né? Porque é o seguinte, pessoal, a gente não tem que acreditar em tudo, porque a pessoa, ela às vezes, ela manipula as informações ali para parecer que a coisa foi muito maior do que o que aconteceu. E o que me chamou a atenção nesse testemunho foi que ele voltou para casa, não foi dito se a mãe dela socorreu ela pro médico, né? Não foi dito nada, só ele voltou para casa, contou para ela ali o que Deus falou e seguiu a vida. Gente, uma negligência. Eu digo por quê? Eu estava na casa da minha mãe, né? O Michel nessa época trabalhava até tarde, então para mim não ficar sozinha, eu ficava na casa da minha mãe, que morava bem próximo da onde a gente morava. E aí o Michel, quando vinha do serviço, passava e me pegava. E em uma noite eu fui descer o corredor da casa da minha mãe. Era uma descidinha leve, assim, uma inclinação de 5 a 10 graus, muito pequeno. E quando chegou na parte reta, eu desci. Quando chegou na parte reta, eu também caí. Só que eu caí de frente, eu não cheguei a bater a barriga, eu só bati os cotovelos, porque eu segurei o peso nos cotovelos e o joelho.
Aí ficou em carne viva. Ok. Não senti nada? Não senti. Mas o nosso... fizemos a nossa parte. Fomos pro hospital, fiz ultrassom, passei no médico. O médico falou, tá tudo certo, tá tudo normal. Aparentemente não aconteceu nada, até porque você mesmo disse não bateu a barriga. Fez o curativo no joelho, no cotovelo, voltei para casa. Mas eu fiz a minha parte. E olha que eu nem sabia que o meu filho ia nascer com deficiência. Eu não sabia ainda, porque não tinha aparecido, ou o médico não tinha contado. Enfim, eu não sabia. Se eu soubesse, aí que eu ia me preocupar mais ainda. Mas esse povo, eles vivem fora da humanidade, né? Porque nós temos que fazer a nossa parte primeiro. E depois, Deus faz aquilo que não está ao nosso alcance. Eu vejo dessa forma. A minha fé, ela é racional, não é loucura, não, e nem ilusão. Então, a minha fé trabalha dessa forma. O que está ao meu alcance, eu faço. O que não está, eu confio nas mãos de Deus. Que Deus, ele tem os seus caminhos para fazer com que eu alcance aquilo que não está ao meu alcance naquele momento. E aí, me chama muita atenção porque esse irmão, ele não teve essa preocupação com a esposa. E ele coloca ali como se a esposa também não tivesse se preocupado, tivesse passado tranquilidade para ele. E aí eu penso, será que realmente foi dessa forma? Né? Eu tenho que me questionar. Eu coloquei um outro vídeo onde o ancião ele fala assim, né? O ancião Luiz Carlos de Viçosa, ele fala que tem que morrer por essa obra, né? Por Jesus Cristo, mas depois ele fala que é pela obra que é a igreja, pela congregação, né? Você não acha que a esposa desse ancião, ela não teve esse mesmo entendimento, tipo assim, deixa o meu esposo ir lá, congregar e buscar a palavra, ver o que Deus fala, né? Às vezes Deus pode fazer um milagre aqui dentro de mim, Sim. mas, como você mesmo disse, é uma negligência. Sim. E se a criança tivesse morrido? Pois é, porque supostamente ela disse que caiu e bateu a barriga. E ela sentindo dor, porque ele encontrou ela sentindo dor. Então foi uma negligência dele e dela. Dois irresponsáveis. Duas pessoas totalmente irresponsáveis. Porque quando ela cai e bate a barriga, o perigo não é só para a criança. O perigo também é para ela. Porque dependendo ali, a criança falecer dentro do ventre, tem que precisar fazer uma cirurgia de emergência. Aí pega a mulher num estado de nervosa, ansiosa, com a pressão altíssima. Como é que se faz uma cesárea na pessoa com a pressão super alta? Ou nervosa, ansiosa? Entendeu? Em crise de ansiedade. Então, assim, eu vejo muitas das vezes nos testemunhos da CCB muita ilusão, muita fantasia. Eu acho que o povo devia trabalhar para a Disney, né? Que a Disney é o único lugar que trabalha com fantasia, né? E ainda assim a fantasia às vezes é racional, né? E o cérebro fica bem pequenininho, bem encolhido, né? Gente, ouvindo esse tipo de testemunho e não conseguindo fazer uma crítica. Só vendo coisas boas nisso. Eu não consigo enxergar uma coisa boa nisso. É que, na verdade, nisso, ele coloca na cabeça da pessoa que foi tudo um grande milagre, né? Mas poderia também ter sido uma grande tragédia. E Com aí? certeza. E se tivesse sido uma grande tragédia... Ia falar que era vontade de Deus. Eles estariam provavelmente hoje na cadeia. Não, na cadeia talvez não. Sabe por quê? Porque os crimes onde o pai é negligente com o filho acaba falecendo, o juiz já entende que a morte do filho já é uma grande sentença para os pais. Porque Sim. querendo ou Entendi. não, ele vai ficar com aquilo na cabeça pro resto da vida. Então imagine se esse irmão, essa irmã viessem realmente a perder essa criança, deficiente ou não, com problema ou não, elas viessem a morrer por conta dessa queda. Eles iam carregar pro resto da vida esse peso na consciência. Na verdade, eles iam se iludir, né? Dizer, não, foi a vontade de Deus, Deus quis levar, então era a vontade de Deus. Eles iam ficar nessa ilusão.
Entendeu? Mas no fundo, lá no seu subconsciente, ia ficar o peso sim. Entendeu? Porque eu não vejo, pelo menos os humanos que eu conheço fora da igreja, né? Porque dentro da igreja é tudo subhumano. Agora, os humanos que eu conheço de verdade, nenhuma pessoa que perdeu um filho, até mesmo pessoas que perderam o filho por conta de crimes, porque o filho não era lá aquela flor que se cheire, mesmo essas pessoas, elas sentem até hoje a dor de ter perdido aquele filho. Então, a gente vê, muitas das vezes dentro da igreja, as pessoas deixando de ser humanos, de ser uma pessoa humana, para ser uma pessoa que acha que vive do sobrenatural. Sabe o que me chama a atenção, Marcela? E aí eu vou colocar aqui o meu coração nisso. É que é um ancião que faz busca dos dons. É um ancião que promove correria no meio da igreja, das pessoas irem atrás dele, ele pregar palavras de prometendo curas, milagres, prodígios. É um ancião que atende reunião de mocidade e dá conselho para os jovens. Eu fico pensando como que um cara desse, desculpa a expressão, mas é uma realidade, como que um cara desse pode passar um conselho para um jovem falando para ele que se a sua esposa estiver acidentada na tua casa, estiver gemendo de dor, que não é para você ir na ciência, ir no médico, é para você ir para o culto, depois do culto ir para um comes e bebes, e depois do comes e bebes ainda ficar para um movimento de oração aguardando Deus falar com você. E ainda, sabe a frase que mais me chocou? Foi que ele falou assim que quando terminou a oração, caiu na consciência dele e aí ele falou assim, oh meu Deus, será que meu filho está morto? Será que a minha esposa morreu? Porque naquele momento ele teve um lapso de humanidade. Sim. Naquele momento, a consciência dele falou um pouquinho mais alto. Ele deixou o lado humano dele falar um pouco mais alto. Aí eu fico me perguntando uma outra coisa. Está escrito, por exemplo, para colocar um homem desses na frente do povo, eles colocam uma cartilha, né, uma série de regras. Você tem que ser o homem de uma mulher, você tem que ser honesto, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas você acha que isso que ele fez é um grande exemplo, é um bom exemplo para ele ficar na frente de uma mocidade? Isso não é um bom exemplo. Deveria ser punido, eu acho. É porque dentro da congregação funciona da seguinte forma, né? A pessoa é colocada dentro daquele cargo por preencher aqueles quesitos que eles colocam lá. Só que depois que aquela pessoa está no ministério, eu acho que o ministério passa a ser de responsabilidade dele. Eu, como uma pessoa aqui conhecida do YouTube, né, tenho conhecimento em outras plataformas também. Eu sou uma pessoa que influencia algumas outras. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade daquilo que eu falo. Exatamente. Daquilo que eu ensino. Exatamente. Daquilo que eu comento. Entendeu? É tanto que dificilmente vocês vão ver comentários meus em outros canais. Porque eu sei que muitas das vezes, nós que temos canal, que somos influenciadores, a gente acaba influenciando outras pessoas a ter a mesma opinião que a gente. Então eu gosto de ver as pessoas comentar nos vídeos pela própria opinião dela. Eu não quero ser uma influência para a pessoa naquele momento. Então por isso eu não comento em outros canais, né? Os caros amigos aí que tem canais me perdoam, mas eu assisto os conteúdos de vocês, deixo meu like, mas não faço comentário por conta disso. E nós temos que ter essa responsabilidade, entendeu? De comentar o que é certo. Aqui no nosso canal, quando a gente traz um conteúdo que a gente vê que tem muita gente confirmando que aquilo aconteceu, mas a gente não tem uma prova mesmo para aquilo, a gente coloca na suposição. Quando é algo que chama a atenção da gente, que a gente vê que nada comprova que aquilo realmente aconteceu, a gente põe como ponto de interrogação. Mas quando a gente tem certeza, tem testemunho ali de alguém, tem alguém que foi testemunha ocular, a gente tem uma prova daquilo que nós estamos falando, aí a gente dá a nossa opinião com afirmação. Por quê? Porque a gente tem que ter responsabilidade, pessoas.
A gente tem que ser responsáveis. Às vezes um comentário meu pode influenciar negativo e positivo vocês. E muitas das vezes não é porque vocês não têm um canal que não influencia a gente. Sim, influencia. Porque, por exemplo, eu já abri vídeo onde eu vi comentário que, assim, me impactou. Eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei bastante pensativa. Um comentário que eu sempre falo aqui pra vocês foi de uma irmã, de um vídeo que eu fiz, essa irmã me desejando a minha morte e ver o meu filho e eu em cima de uma cama e os dois morrendo um ao lado do outro sem poder um socorrer o outro. Eu achei aquilo muito pesado, entendeu? Achei aquilo muito pesado, é tanto que eu não esqueço até o dia de hoje esse comentário. Ah, por quê? Porque me atingiu? Não me atingiu, porque o que vem de baixo não me atinge, né? O meu Deus está lá em cima, não está embaixo. Então, não me atinge, mas eu fico pensando qual é o tipo de ser humano que vive dentro das igrejas. Verdade. Então, eu gostaria que você colocasse aqui o seu comentário. O que você achou? Se você não entendeu o contexto da história, vai lá nos vídeos que eu postei hoje pela manhã e eu coloquei o áudio. Eu coloquei o áudio desse ancião, ele contando, narrando o testemunho dele. E aí você vem aqui nesse vídeo e coloca o seu comentário. Se você concorda com esse ancião, se esse ancião agiu da forma correta. Não é, Marcelo? Sim, é verdade. Porque, pessoal, a gente tem que começar a repensar nas nossas atitudes, nas nossas prioridades. Por exemplo, se eu ainda estivesse hoje na CCB, eu jamais deixaria o meu filho frequentar uma reunião da mocidade atendida por esse homem. Por quê? Porque o que eu ensino pro meu filho é: filho, tudo o que você puder fazer, faça. O que tiver ao seu alcance, faça. O que não tiver, entregue nas mãos de Deus, que Deus tem caminhos para preparar o restante. Mas eu não gostaria de ver o meu filho chegando em casa com a ideia de que um dia, quando ele tivesse a esposa dele, ele tem que deixar a esposa dele lá passando mal, sofrendo, e ir buscar primeiro a palavra. Verdade. Não, eu quero ver o meu filho socorrendo a esposa primeiro, levando ela no médico, cumprindo o papel dele de esposo, de homem e de ser humano, e após ele buscar a palavra. Isso não é colocar Deus em segundo plano não, tá, pessoal? Isso se chama sabedoria. Verdade. Então deixa o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe também este vídeo. Um beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.